Muito bem, gente, muito boa noite, Sejam bem-vindos, privilégio estar aqui. Quênia, de Curitiba. Quênia vai e volta, de vez em quando manda a mensagem, ouviu a mensagem lá, parece que não, mas o trabalho pela internet alcança, as pessoas ouvem, compartilham. O testemunho da Tere, quem não recebeu ainda, quem não visualizou ainda, o testemunho dela da cura do câncer, pode procurar lá, muito precioso, tá? E nós vamos hoje, ainda nesse mês de março, com relação à família, ver mais algumas coisas, tá bom? No mais tranquilo? Todos? Então vamos orar? Senhor, nós somos muito gratos a Ti por esse dia. O Senhor nos livrou durante esses momentos de chuva, de vento, protegeu as nossas casas. Nós Te louvamos por isso. Senhor, nós também Te louvamos porque o Senhor tem dado o pão nosso de cada dia. E muito mais que isso, o Senhor tem nos dado clareza na Tua palavra, revelação, para caminhar nesse mundo que jaz no maligno. Nós precisamos do Senhor. E nessa noite nós precisamos mais uma vez da revelação da Tua palavra, da Tua orientação. Ajuda-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto é Deuteronômio capítulo 6, os versos 1 e 2. Tá? Nós terminamos com esse texto no domingo, dia 11. E nós vamos seguir, porque no domingo nós tivemos que falar um pouco menos. Então nós vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, os versos 1 e 2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que o fizesseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardais todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Isso. São esses dois textos. Nós lemos domingo de manhã até o 9, mas nós vamos tirar aqui do verso 2, para que temas ao Senhor. E nós vamos procurar uma clareza dentro disso aqui, de forma prática, porque aqui está se referindo, aqui são os homens, quando Moisés reúne estes varões, e ele está falando então a respeito não apenas do homem, mas toda a família. Nós já abordamos isso no domingo de manhã, mas olha o versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está falando com o homem. Primeiramente, homem, cabeça, estrutura, vai estar no teu coração. Estando o homem cheio da palavra, isso é natural, que vai dar sequência a toda a família. Também abordamos a questão de Mateus 7, que tanto a chuva quanto o vento vem na casa do santo, do justo, quanto daquele que não observa a palavra. Aquele que está em Cristo está firme na rocha, mas as tempestades vêm da mesma forma, É uma situação de enfermidade, é uma situação de crise, vem da mesma forma. A diferença é que nós temos refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tá? Então, partindo desse verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, há uma promessa aqui para nós. Temer ao Senhor significa que tanto eu, quanto o meu filho, quanto a próxima geração, teremos aí as bênçãos do Senhor. Então vamos entender um pouquinho desse princípio, temer ao Senhor. O que significa isto? Onde nós encontramos isto, tá bom? O Salmo 111, então nós vamos ler o Salmo 111, o verso 10. Salmo 111, o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Isto, então vamos pensar juntos. O temor do Senhor, o que é isto? Obediência à palavra. Quem mais? Arrisca. O que é o temor do Senhor? Deixa eu facilitar. Tem que ser nova criatura para temer ao Senhor? Não. Jó não tinha nenhuma experiência, conhecia o Senhor, era temente ao Senhor. O próprio o centurião, ele era temente ao Senhor, ele tinha os princípios, ele orava, ele jejuava, fazia esmolas, ele tinha esse temor ao Senhor. Então nós precisamos deixar muito claro isso, o que é temor ao Senhor. Fernando falou em obediência, alguém? Respeito. Eu estou aqui com as coisas escritas, porque antes a gente pesquisa, vai lá para orientar. Aqui a definição da palavra temor significa sentimento de profundo respeito e obediência. Então essas duas coisas. O que a gente poderia ajudar aqui com respeito? O que é esse profundo respeito? Vocês lembram do texto? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. O que é esse profundo respeito? O judeu tem aquela ideia de que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles nem colocam o Senhor, eles continuam com o tetragrama perfeito, Yahvé. Não é o fato de ter apenas isto, mas o que ele diz é a verdade. O céu vai passar e a terra vai passar, mas a palavra é a verdade. No sentido de que, por mais que eu venha desrespeitá-lo, ele continua sendo o Senhor. Por mais que eu venha respeitá-lo, ele continua sendo o Senhor. Então, esse profundo respeito que está descrito em Romanos capítulo 1. Tudo que o universo diz, a perfeição, mostra a existência de Deus, os atributos de Deus, a sabedoria de Deus. Então, mesmo que a ciência queira provar algo diferente,
A palavra de Deus é sublime, ela é perfeita. O caminho de Deus é perfeito. Então aqui, assim, especificamente a homens que vão constituir famílias. Normalmente uma mulher, ela procura uma igreja ou conhecer a Deus por causa do sofrimento, que às vezes é decorrente do próprio homem, de um relacionamento difícil. Então os homens precisam estar atentos a isto. Palavra de Deus, respeito ao Senhor, respeito com a sua palavra. É um profundo respeito. Ele está acima de todas as coisas. Nós temos o Senhor Jesus como nossa cabeça, mas acima do nosso Senhor Jesus como cabeça, nós temos o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui então diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio. E aí nós vamos também definir o que é princípio. Eu escrevi, porque são palavras corriqueiras, né? Mas uma definição de princípio está aqui, ó. É a base, raiz, o primeiro momento, o começo, o início. Vocês lembram de quem esteve aqui domingo de manhã, quando nós falamos, Paulo dizendo assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, e ele coloca a base, o fundamento, e o fundamento é Cristo. Quando o texto está dizendo assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor, esse respeito profundo ao Senhor, é o indício, é o início onde a pessoa está chegando a Cristo, porque é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então o temor do Senhor vem mostrar, bom, então se eu respeito o Senhor, se eu levo a sério a sua palavra, é a sua palavra que diz desde Gênesis 3 que Jesus viria. O próprio Moisés vai falar desse Senhor Jesus, todos os profetas vão mencionar a respeito dele, aí ele vai para a cruz, morre na cruz, derrama seu sangue, lá na cruz ele diz que nos atrairia, lá no seu corpo, derramando todo o seu sangue em meu benefício, depois vem os profetas dizendo o seguinte, o meu velho homem foi crucificado, um morreu por todos, logo todos morreram. Então esse profundo respeito a Deus é o princípio da sabedoria. É quando a pessoa tem a possibilidade de ver que em Cristo realmente há regeneração, mudança de vida, mudança de natureza. Então, quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, dizendo assim, olha, para que temas ao Senhor, não é apenas você decorar a Bíblia, é você ter um profundo respeito pelo Senhor e pela sua palavra. Quando ele fala que Jesus nos atraiu, ele não estava brincando, ou ele não estava tentando apenas montar uma teoria, mas ele estava dizendo a mais absoluta verdade. Então, esse profundo respeito. Depois nós temos em Provérbios 1:7, parece, algumas versões até trazem da mesma forma, mas tem algumas versões que traz um pouquinho diferente. O temor do Senhor é o princípio, Provérbios 1:7, agora. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso. Aqui ele vem dizer que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Gente, ciência. O Flávio ficou encantado quando ele começou o curso de agronomia.
rio Eufrates e seus afluentes. Quando você vai na psicologia, quando você lê Freud, que ele diz assim, que o desejo da mulher é em prol do seu marido, nós relacionamos com a palavra dizendo que o Deus dizendo à mulher que o teu desejo será para o teu marido. Tudo relacionado com aquilo que é a palavra. Você começa, o temor do Senhor te leva à ciência e descobre pela própria palavra que todos os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, esse profundo respeito ao Senhor nos leva a considerar fatos da história, fatos da fundação do mundo, períodos da história onde Deus está no mais profundo controle de tudo, absolutamente tudo, né? Tem mais, tá? Provérbios capítulo 10, o versículo 27. O temor do Senhor aumenta os... Porque em agronomia se estuda a irrigação. E quem foi que inventou a tal irrigação? Foi o Senhor Deus no jardim do Éden. Ação saudável, e deixa de fazer isso, não faz mais isso, não faz mais aquilo. A ideia é prolongar. E aí o Senhor vem com uma palavra dizendo o seguinte... Vamos lá, Ed, vamos repetir esse texto, vamos frisar esse texto. Esse profundo respeito ao Senhor, o que faz? O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. É só você parar e pensar, porque o ser humano, aliás, não é que o ser humano, mas o mundo faz com que o ser humano não pare para pensar. O WhatsApp é uma coisa dessas. Você tem tantos grupos e tantas mensagens que você acaba sendo o centro das atenções. E você precisa visualizar, você precisa responder, né? Afinal de contas, que seria o mundo se você não respondesse às questões que lhes são cobradas? Ou seja, o mundo faz com que nós não tenhamos tempo para pensar. Quer ver só? Você ganha X por mês. Se você trabalhar tantos anos na sua vida, você vai acumular um capital fantástico, semelhante ao Bill Gates, né? Então, a pessoa não para pensar. Se ela parar para pensar no que ela vai angariar durante o tempo de existência, ela vai dizer assim, não vale a pena. Vou acabar com a vida e pronto, vamos parar por aqui, trabalhar para quê? Então o ser humano ele não para muito para pensar. O texto aqui diz o seguinte, que para o ímpio isso não acontece. Aí nós entendemos claramente, né? Por exemplo, filho que não obedece pai e mãe, filho que não honra pai e mãe, bate aos 16 anos, sofre, morre, tem suas consequências. Por quê? Falta de honra pai e mãe, falta de respeito com o Senhor, que Ele concedeu a vida, a ponto de Ele dizer, a minha vida eu faço o que eu quero. Não, foi Deus que lhe deu a vida, permitiu a vida. Então, esse texto para mim é fantástico. Esse profundo respeito ao Senhor vai prolongar os seus dias de vida. Você vai ter condições de ver o seu filho e a geração dos seus filhos, conforme está lá em Deuteronômio capítulo 6. Né? Então, eu estou tentando, e agora estou assim, clamando ao Espírito Santo que traga essa compreensão a nós. Esse profundo respeito ao Senhor e à sua palavra produz tudo isso, que é o temor do Senhor. Tá? Ainda mais aqui em Provérbios capítulo, agora Provérbios 14, Provérbios 14, o verso 27.
O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Isso. Eu também fui ler, apesar de saber, ou a maioria que sabe, mas o que é fonte? O que é uma fonte? Lá na fazenda tem quantas fontes, Fernando? Várias fontes, nascentes. Bica é onde a água flui, ela nasce. Aí você fica olhando aquela água vertendo. Eu não tive chance de ir no Jalapão, passei perto. Mas a fonte de água, aquilo do nada, de uma região totalmente, praticamente deserto, e aquela água cristalina, fonte. Vamos verificar novamente, Provérbios 14, 27. O que é isto? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Isso. Ou seja, esse profundo respeito ao Senhor, o que faz no indivíduo? Fonte de vida. A pessoa vai chegar para você e vai perguntar assim, o que tem de diferente em você? As coisas estão acontecendo, você não se apavora? O mundo da economia está um caos e você está dizendo confia no Senhor? Você perdeu alguém muito próximo, muito querido e você está firme na palavra? O que é isso? Então o que acontece? Quem tem esse profundo respeito ao Senhor, ele acaba sendo fonte de vida. Parece que ele está vivendo um momento mais difícil da história. As pessoas estão em volta, assim como aquela nascente lá próximo ao deserto, as pessoas estão próximas vendo como é que pode aquele indivíduo no meio daquele sertão, vivendo caos, e está alegre, está feliz. O que é isso? Então, quando se fala em temor do Senhor, é exatamente isso. Ele é fonte de vida. As pessoas vão procurar você, vão querer saber o que é isso, o que você tem, né? Totalmente diferente de religião. Da religião as pessoas vão fugir, porque é uma cobrança, é uma exigência, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que acontecer, se você não fizer, Deus não vai abençoar, enfim, uma série de coisas. Agora, o temor do Senhor não, profundo respeito ao Senhor gera vida, é fonte de vida. Então, quando nós estamos lendo, estudando um pouco a respeito de família nesse mês de março, entender isso, porque quando nós lemos domingo de manhã é o seguinte, que aquela casa que está edificada sobre a rocha, vem vento, vem chuva, vem tempestade, mas ela está firmada onde? Rocha. Como é que eu faço isso? Né? Às vezes eu tenho que ler muita Bíblia, ou eu tenho que fazer questionário de Bíblia. Não, eu preciso ter temor ao Senhor. Senhor, eu não sei como lidar com a minha família, com os meus filhos, com a realidade social em que vivemos, a nossa cultura, eu não sei. Mas, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor há de me ensinar como andar, como viver, porque o Senhor é aquele que desembaraça perfeitamente o nosso caminho. Isso está em Samuel. Partindo desse texto aqui, agora nós vamos ler um mais lindo ainda, que é o 26. Olha o verso anterior. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Então vamos imaginar aqui um pai de família, né? Um homem. Está passando um perrengue, está numa situação difícil. O texto diz assim, ó, no temor do Senhor, quando ele está firme no Senhor, o que acontece? Há firme
confiança. O que é a palavra firme? O que é firme? Vamos lá? Vamos arriscar? Eu anotei também. O que é firme? O que é firme? São palavras, né, que a gente usa no dia a dia. Você está firme. Você está firme em quê? No que nós estamos firmes? Na conta bancária? No nosso carro? Na nossa saúde? Na nossa vida pequena? Limitada? O que é isso? Firme. O texto diz assim: no temor do Senhor, vírgula, há firme. A palavra firme significa seguro, sólido, fixo. A pessoa que está no temor do Senhor, ele está fixo. Ele não se abala. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode ser uma situação mais adversa possível. Onde é que ele está? No temor do Senhor. Profundo respeito ao Senhor. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu amo profundamente. Então eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Então aqui diz assim, ó, afirme, e aí vem uma palavra mais ousada ainda. Afirme o quê? Confiança. Então vamos imaginar aquele pai de família passando uma situação difícil e a família em pânico, apavorado. Eu lembrei agora do Devanil, quando ele se acidentou, e aí tanto a esposa quanto a filha, né, sofreram lesões profundas, enfim. E ele dizia no carro: filho, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Várias vezes ele repetiu isso, até a chegada de corpo de bombeiro, até o atendimento, até o hospital, e depois em casa, o filho respondia para a família: gente, fique tranquilo, tudo vai dar certo. O filho reproduz, né, a maneira com que o pai está agindo, com que o pai está falando. E aqui você imagina um pai diante desse caos, mas ele está firme, com confiança, porque eu tenho um pai que vê a minha necessidade e atende a minha necessidade. Então é aquele descanso mesmo de filho. Meu pai está no controle. Isto é refúgio para os seus filhos. Eu anotei aqui a palavra confiança, ou esse homem que é o amparo, né? Confiança é fé, é crer nesse Senhor que fala, que diz, que promete. E aí o que nós temos? O Senhor será exatamente esse refúgio para os filhos, porque ele vê o pai se refugiando no Senhor, os filhos também vão ver fazer o mesmo caminho, o Senhor. Leia novamente a FEF nessa versão. Isto. Lembro-me do sítio. No sítio, a telha de barro, apucarana, vento, chuva, era sagrado. Minha mãe, como uma choca, juntava os pintinhos, que eram 8, uma galinha cheia de pintinhos, todo mundo debaixo da mesa. Mas debaixo da mesa era o lugar mais seguro da face da terra. Por quê? Porque minha mãe nos levava para lá, então ali tinha segurança, né? Passava a chuva, passava o temporal, cada um voltava para o seu colchão feito de palha de milho,
empurrávamos os ratinhos, mas isso também não faz muita diferença para quem morava lá naquela situação, né? Então, assim, pai, família, os filhos vão se aproximar porque o pai está firme e confiante no Senhor, porque ele respeita profundamente o Senhor. Lembrei do pastor Antônio Buchaim. O navio, aquela tempestade enorme, aquela mais ou menos igual a Nadir passou lá, teve vento também, não teve, Nadir? Aquele passeio, teve. Tempestade, e a criança no balanço aproveitando as ondas e o barulho do barco, e a criança naquele balanço, nhê, nhê, e todo mundo correndo e agitado, e alguém parou, escuta, você não está com medo? Ela disse, não, papai é o capitão do navio. Agora, aquele navio poderia, né, afundar, mas quando nós temos o Pai nosso de cada dia como capitão, quando Ele diz claramente, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Uma segurança. Agora, eu queria passar aqui rapidamente o texto seguinte, Provérbios 8:13, ele vai falar de coisas práticas, tá? Provérbios 8:13, o que é o temor do Senhor? Nós estamos definindo isto de uma maneira mais conceitual, né, do que é o temor do Senhor, mas aqui nós vamos ver de uma forma mais concreta, tá? O que é o temor do Senhor em Provérbios 8:13? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Aborreço. Então, o que é em termos práticos isso? O que é o temor do Senhor? Você está vendo o mal? Você está vendo que aquilo não vai levar você a um bom lugar? Você está vendo, é claro isso, principalmente aí para quem é nova criatura, você sabe que aquilo lá é mal, aquilo não faz bem, aquilo vai te ser prejudicial. Então ele está dizendo que o temor do Senhor é você aborrecer isso, não se envolva com isso, não entre nisto. Uma outra coisa prática que ele diz, aborrecer a soberba. O que é soberba? Eu anotei também, né, porque são palavras que a gente usa, mas a soberba significa elevação. Por exemplo, eu tenho aqui um plano. O ser humano, quando o Senhor Deus olha, ele olha no plano, e quando ele olha, ele diz assim, não há um justo, nenhum sequer, é um plano, da mesma forma que ele olha, mas sempre tem um em elevação, ou seja, não, todos menos eu, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada para ninguém, então eu estou um pouquinho acima da média. O que é essa soberba? É eu estar acima da média, não reconhecer que o Pai, aquele que nós temos profundo respeito, ele está dizendo que não há um justo nenhum sequer, é porque ele está falando com propriedade, com sabedoria. Então o temor do Senhor é aborrecer a soberba, esse eu sou mais, ou eu sei mais, né? Uma outra forma prática, aborrecer a arrogância. E arrogância, o que é então? Sujeitinho arrogante, soberba ou sujeitinho arrogante? Eu anotei, é atribuir a si o direito, o poder, o privilégio. Esse é o arrogante. Não, mas eu tenho direito. O direito do consumidor, então, virou uma bagunça, né? Todo mundo tem direito e vira um negócio difícil. Então, aborrecer isto.
eu ia gastar muito tempo em contar esse caso, vamos deixar esse caso. E aborrece também o mau caminho e aborrece também a boca perversa, que nós lembramos evidentemente do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Enfim, eu não me envolvo com essa conversa, com esse palavreado, isso não faz bem. O temor do Senhor significa ausentar-se destas coisas. São bem concretas, são palpáveis. Estou finalizando aqui, mas eu gostaria de ler Provérbios 15, 33. O que é ainda o temor do Senhor, que vai falar de algo que, assim, nós não percebemos, mas algo está sendo formado. Tá? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Isso. Deixa eu perguntar aqui. Ô Bárbara, eu sempre uso o Mateus, hoje você está aqui, vou usar a Bárbara. Quantas vezes o Ed ou a Marley esqueceu você no colégio? Nunca. Muito tempo atrasado? Nunca. Atrasado, sim. São pequenos detalhes. Tem crianças que o pai esquece na escola, e a escola liga. A escola liga. Isso marca o caráter da criança. Eu fui abandonado. Aquela criança que, tentativa de aborto, a criança percebeu tudo isso, ficou lá. É uma criança rejeitada, ela se sente assim. Aqui nós temos algo fantástico nessa expressão. Vamos repetir aqui o capítulo 15, o verso 33. O temor do Senhor é o quê? A instrução. O que é instrução? A palavra instrução, o que remete? Instrução é a transmissão de conhecimento. Oi? É ensino. O que é essa instrução? É o ensino, é o treinamento, é a educação formal. Ou seja, quando esse homem ou quando esta casa, quando essa mulher está vivendo uma vida no temor do Senhor, em Deuteronômio que nós lemos, diz o seguinte no capítulo 6, guardará isso no teu coração e as intimarás aos teus filhos, levantando-te, andando pelo caminho, ao deitar. Ou seja, não é aquela situação de você pega um filho, o filho está assistindo um filme, o pai chega em casa, desliga a televisão, põe o filho sentado numa cadeira e agora eu vou ensinar a Bíblia. O filho vai odiar essa Bíblia e o seu pai, porque isso não é a hora de ensinar a Bíblia. A hora de ensinar o temor do Senhor é andando pelo caminho, é ao deitar, é ao levantar, e não você criar o momento, o Espírito Santo vai trazer o momento do ensino, porque é relacionamento, é instrução. O caráter do seu filho está sendo formado porque o seu coração está no temor do Senhor. Religião é terrível, gente. Religião quer enfiar a goela abaixo. Tem que ter um horário, tem que ser assim, tem que ler a Bíblia inteira durante o ano, aí são 5 capítulos por dia, você não consegue ler num dia, aí você fica 2 dias, são 10 capítulos, no terceiro dia são 15 capítulos, aí você já fica com raiva, aí você não aguenta mais, o pessoal está lá na frente, aí chega no final do ano, a religião chama quem que conseguiu ler a Bíblia inteira, é um negócio doido, absurdo. E o temor do Senhor é totalmente diferente. É quando o pai diz assim, filho, senta aqui, vamos conversar um pouco, vamos ter um momento a sós. E você fica tão maravilhado com aquele momento que você não quer parar. É diferente.
Quando o seu filho começa a perguntar determinadas coisas, é porque Deus está despertando no coração dele a idade e o momento de ouvir aquilo que ele precisa ouvir. E não queira também explicar a Bíblia inteira quando há uma pergunta, porque ele vai se enjoar, né? Ele perguntou aquilo, responde aquilo. E deixa que o Espírito Santo vai conduzir isto. Finalmente, tem 2 textos, apenas Provérbios 19, 23. Provérbios 19, o verso 23. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Dá para arriscar esse texto, né? Dá para fazer ali, gravar isso aí, deixar junto, deixar perto da gente. Na quinta-feira nós falamos sobre resultados, né? Nós somos malucos por resultado, né? A pessoa faz aquele pique do Banco Itaú, que você deposita X por mês, e você fica pensando, essa semana sai, porque o resultado é importantíssimo. Aí passa 4 anos, não saiu absolutamente nada, e daí você não vê a hora de resgatar, porque se você resgatar antes, você só vai resgatar 70%. Gente, tudo é comércio, é uma enganação terrível. Alguns ganham, né? Mas o bom é ficar na dependência do Senhor. Olha isso, o temor do Senhor encaminha para a vida. Esse é o trajeto, isso é aquilo que nos traz segurança. Quanto mais você tem profundo respeito pelo Senhor, você vai ver que esse caminho vai sendo, as portas são abertas, há equilíbrio, há quietude, há um andar com segurança. Aquele que o tem tem o quê? Tem o temor do Senhor, ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Olha que resultado maravilhoso. Alguém quer ser visitado pelo mal? De jeito nenhum. Então, a orientação é o temor do Senhor. Profundo respeito pelo seu plano, pela sua palavra, pelo seu filho, tudo aquilo que é descrito nessa palavra. Não o que a igreja diz, não o que a religião prega, mas essa bendita palavra, viva e eficaz. O último texto, então, está em Provérbios 27, o verso 17. Por que tanto Provérbios? Vocês sabem que Salomão pediu sabedoria, e não houve na história nenhum homem sábio como Salomão. E Deus concede a ele a graça de poder transmitir estas palavras de sabedoria, né? Aí nós encontramos, evidentemente, em Cristo, a fonte, o tesouro de toda a sabedoria e da ciência, que é em Cristo. Mas em termos de homem, nós temos Salomão, e por isso que ele projeta tudo isso. Provérbios 27, o verso 17. Com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto. Não, que é isso? Vai mexer com ferro agora, Ed? Vamos querer. Não, esse negócio tem outra hora. É o 23, 17. Esse aí nós vamos trabalhar um outro dia. 23, 17. Os churrasqueiros aí não sabem, mas é ali que se afia. 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Isso. Não dá tempo, né?
mas o Salmo 73, você pode ver o que Asaf passou. Asaf, ele teve inveja do ímpio, porque o ímpio prospera. Eu, lá em Londrina, olhava o Estádio do Café, aqueles rapazes treinando os seus karts e queimando combustível, e eu não tinha combustível para pôr no meu carro. Aquilo me dava uma frustração. E eu dizia, Senhor, como pode isso? Ainda bem que a gente cresce, né? Ainda bem que a gente cresce. E Asaf passa por esse problema. O ímpio prospera, o ímpio não tem problema, o ímpio está sempre bem sucedido, fazendo as suas falcatruas, parece que ninguém pega, ninguém descobre, parece que ainda vamos ter mais novidades aí nessa questão da Petrobras, mas o fato é que o texto diz assim, ó, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, mas ou antes, permanece, insista, não abra mão desse assunto. No temor do Senhor, todo dia, permaneça, fique firme, seja constante nisso, reverencie, porque até essa fala do nosso Pai, do nosso Senhor, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, nós devemos profundo respeito. Ele sabe do que ele está falando. Fala com propriedade. Ok? Então, família, Ed, essa palavra foi bem para mim, né? A casa, os filhos, depois vem os netos, né? Eles estão olhando tudo, a nossa confiança, o nosso modo de agir, a nossa esperança, onde é que nós recorremos, para quem nós recorremos. Então, aí nesse mês de família, nós precisamos estar firmados nisso. Lá de Deuteronômio, temas ao Senhor, e aí vai atingir você, teu filho e o filho do teu filho. É uma cadeia. Ok? Muito bem, gente. Privilégio estar com essas 3.353 pessoas. Não chegou 3.355, porque o Garcia chegou, já era quase 9 horas. Né? Vão guardados em nome de Jesus.